tudo bem? Eu sou a Cláudia Teles, sou estudante de letras na Unifax EAD e estou de volta para enfatizar mais uma questão que envolve todos os setores da nossa vida, faz parte de todos os âmbitos da nossa sociedade, que são as linguagens e as tecnologias. Vamos lá para mais uma aula de hoje. A tecnologia muda comportamentos, sugere novos rumos para a sociedade e faz o mundo evoluir. Paralelamente, os negócios também sofrem, com as mudanças. Novas ações e medidas são tomadas ao longo dessa evolução. É possível perceber que a linguagem também sofre mudanças ao longo do tempo e por influências da tecnologia, ou melhor, de recursos tecnológicos que possuem formas próprias de comunicação, de interação, como por exemplo, linguagem escrita diferente da norma padrão, mas que são tão conhecidas e compreendidas quanto. Dois conceitos que nos dias atuais estão interligados em várias dimensões. É inevitável não notar as influências da tecnologia no mundo e na maneira de comunicar. Como, por exemplo, por mais que existe a norma padrão, a linguagem da norma padrão estabelecida, porém, essa linguagem tecnológica mais informal, tem sido tão usual nos dias de hoje que acaba parecendo algo natural, mas que cabe a gente analisar as maneiras de uso. Tecnologia da informação. Vamos começar com um poema, para a gente começar já refletindo sobre esse tema, tecnologia e comunicação, para a gente já ir entrando no clima aí do conteúdo. Celular. Meu mundo está no celular. Sou a geração da internet. Meu mundo é virtual. Não tenho tempo para ninguém. Vivo conectado nessa rede. Meus amigos estão na minha máquina. Não há mais bate-papo no bar. Amigos no Facebook tenho aos montes. Não perco tempo nos parques. Vivo 24 horas ligado. Meu planeta é digital, mágico. Meu aparelho é minha vida. Não vivo sem o meu e-mail. Meu Bluetooth, meu Instagram, meu Twitter e meu WhatsApp. Sem essa mídia, não sou ninguém. Minha família está toda conectada. Conversamos pelo celular. Em casa, não tem mais aquela mesa de almoço ou de jantar. Ninguém tem mais tempo. Faço parte dessa massa dominada. Sou a galera da informatização. Meu mundo globalizado, real, é virtual. Sou a nação dessa megalomania. Sou a geração dessa nova ordem social. Professor Osmar Fernandes. No poema podemos notar que é o retrato da realidade nos dias de hoje. A maioria, não vou dizer todas porque ainda tem muitas exceções nesse quesito, mas é uma realidade que não se pode ignorar. É realmente assim, as pessoas vivem dependente todas essas tecnologias, parece que tudo depende disso. E de certa forma a gente sabe que ela auxilia e nos favorece muito, mas a questão será até que ponto que isso
está se tornando algo, né? Está se tornando uma dependência, né? Até que ponto será que a gente está tendo limites quanto ao uso, ao excesso de uso, né? A tecnologia ela tem se tornado cada vez mais presente, inclusive nas salas de aula, transformando em um ritmo muito acelerado os processos de ensino e aprendizagem. Imerso na cultura digital, os alunos mergulham no universo ilimitado dos dispositivos móveis. Os professores, por sua vez, precisam planejar antes essa nova realidade, né? E para muitos isso é novo, né? E não estão ainda aptos ou preparados, né, para se adequar e proporcionar um ensino para essa nova geração. Não em questão de conhecimento, mas em questão de saber lidar ou, né, ter ali uma segurança para lidar com esses recursos, com esses novos recursos, com essas novas formas, né, de ensino, de inserção nas salas de aula. Os processos de mediação pedagógica, utilizando as diversas tecnologias a fim de favorecer a aprendizagem, né? Elas modificam as salas de aula, né? Redimensionando metodologias e estratégias de ensino, com o propósito de favorecer a reflexão sobre essas temáticas. São abordadas diversas questões relativas a concepções práticas e metodológicas direcionadas à inserção dessas tecnologias na educação para todos os alunos, promovendo a inclusão digital em sala de aula. Discussão de temas como infoinclusão, planejamentos didáticos e redes sociais em sala de aula, letramento digital na ciberinfância, práticas pedagógicas para a educação à distância, entre outros, né? Entre outras questões que precisam ser pensadas e repensadas para promover qualidade e evitar efeitos negativos, né? Como excessos na adequação dessas tecnologias no âmbito escolar. Deve-se utilizar com sabedoria e ponderando para evitar excessos, né? Até que ponto isso está fazendo, está auxiliando, está sendo de forma positiva. Atualmente, vemos que o espaço cibernético pode ser considerado como o verdadeiro espaço em que impera a complexidade por onde o individual e o social se confundem, né? Hoje não se sabe diferenciar o individual do social. Neste aspecto, Nesse aspecto, vale-nos, né, repensar, analisar uma citação do Edgar Morin, de 1987, da página 24, que afirma que servimos-nos de nossa estrutura de pensamento para pensar, visto que o nosso pensamento deve regressar às origens num anel interrogativo e crítico. Em outras palavras, segundo Morin, né, o princípio organizador do conhecimento é, antes de tudo, reaprender, mas não apenas, e sim reconfigurar o espaço em que ocorre a aprendizagem de forma que a tradição e o novo sejam processos correlatos. Isso leva a pensar que novas configurações e estratégias, que sejam elas linguísticas ou sociais, poderão gerar e promover desafios e conhecimentos para melhorias no setor pessoal, social, educacional, local e global. Na medida em que temos um novo espaço atemporal, como as tecnologias e espaços digitais vigentes, também temos desdobramentos diferentes a partir de uma mídia interativa que apresenta mensagens com desdobramentos diferentes
exigindo uma postura diferenciada dos sujeitos envolvidos neste processo. Por outro lado, convém ressaltar a importância da linguagem como um elemento constitucional e vital das relações humanas. É através dela e mediante a linguagem que se estabelecem relações, as quais podem favorecer e provocar melhorias e alternativas às diversas questões que envolvem os sujeitos. Sabemos que a interação e o conhecimento, né, com o outro contribui para que o homem torne-se um ser social. Estas relações estabelecidas pela linguagem caracterizam-se por se formar opiniões e culturas, com uma visão complementar, trazendo o espaço escolar como um local em que há um híbrido de linguagem, um hibridismo, na verdade, de linguagem, seja ela oral, escrita e digital, em que as culturas individuais colaboram para uma nova constituição social. Em outras palavras, podemos dizer que conhecer diferentes linguagens implica em conhecer diferentes culturas e vivências. Assim, temos a escola como um espaço onde se constrói síntese, onde podem ser sistematizados conhecimentos que chegam pelos mais diversos meios e formas. Assim, os livros, os jornais, os textos e os programas de vídeos possibilitam uma variedade enorme de vivências e aprendizados, formas de interação com conhecimentos de determinados recursos. Cada meio, além de comportar um saber específico, demanda uma maneira de interagir com ele. Tecnologia assistiva. As tecnologias assistivas se referem a serviços, recursos e práticas que auxiliam na acessibilidade da pessoa com deficiência, garantindo a igualdade de oportunidade independente de sua limitação. Então, a tecnologia ela favorece não só a aprendizagem, a interação, essa globalização, de ideias, de inovação, como também garante, oportunidade e possibilidade de tornar um ensino de igualitário para as pessoas com deficiência também, porque ela auxilia de diversas formas. A tecnologia, ela está cada vez mais incorporada na vida de todos, trazendo possibilidade, Mas imagine na vida de uma pessoa com deficiência, o que ela pode proporcionar. Já conseguimos imaginar uma vida sem artefatos tecnológicos ao redor? Isso se torna ainda mais importante quando se trata de pessoas com deficiências, que muitas vezes dependem da tecnologia para sobreviver. Analise o ambiente ao seu redor e repare quanta tecnologia espetacular existe bem aí pertinho de você. Entendeu? O primeiro pensamento a gente poderia pensar em computadores, tablets, celulares, televisão e outros itens mais caros e de extrema sofisticação. Mas existem também a tecnologia invisível, que é aquela que a gente não é a primeira coisa que vem na cabeça quando se trata de tecnologia. Mas a tecnologia está em diversos objetos e recursos que a gente utiliza no dia a dia, Como a gente às vezes nem para pensar, como a eletricidade, internet, circuitos microeletrônicos, aqueles pequenininhos, tudo isso operando ao mesmo tempo, E favorecendo essa prática, inovacional. Há outras coisas, também como uma água, um piso sintético, um piso aquecido, as roupas, tudo tem tecnologia, Tudo é fruto da tecnologia. Tecnologia, ela veio para tornar as coisas mais fáceis
E isso não quer dizer que todos eles visem o bem, né? Temos também os pontos negativos da tecnologia. Mas é ótimo pensar que a tecnologia tem sido responsável pelo salvamento de muitas vidas, como diagnóstico por aparelhos quase mágicos, né? Para a visualização do interior do corpo, além de remédios, tratamentos que curam doenças que antes consideradas mortais e hoje já tem uma outra possibilidade. Pela tecnologia, será que os limites do ser humano podem desaparecer? Vamos pensar. A gente não tem asas, mas podemos voar com um avião, uma asa delta. Você conversa com seu amigo do outro lado do mundo, se for preciso, olhando o seu rosto, ouvindo sua voz, né? Daqui a um tempo, talvez com mais sensoriais, né? Mais proximidade. O seu sonho de consumo talvez seja um carro que obedeça a sua voz e estacione sozinho. Isso não é impossível, né? Então, a tecnologia, ela possui uma influência imensa, né, nas nossas vidas. Ela amplifica essas possibilidades, né? E a influência, né, sobre a comunicação humana é muito clara. Um simples objeto pode ser considerado parte da tecnologia, né? No caso da tecnologia assistiva, que é aquela que auxilia principalmente com pessoas que têm algum tipo de deficiência e tal, ela auxilia, né, o aluno em sua aprendizagem, né, com recursos como sensores, acionadores, tela touchscreen, também são opções nesse quesito. O importante é que o recurso facilite e proporcione ali uma facilidade na aprendizagem da criança ou do aluno, independente de idade ou condição, né? Sendo compreendida como uma ferramenta no auxílio da realização da atividade. A tecnologia assistiva, ela é um conceito interdisciplinar que envolve vários profissionais e aspectos, favorecendo desde questões de saúde, né, como eu falei lá dos recursos, que até vidas salvas, né, é possível, doenças antes consideradas mortais e hoje, graças a Deus, isso já pode ser reversível com o auxílio dessas tecnologias e, né, desde a questão de saúde, com o objetivo de promover funcionabilidade e garantir a participação do indivíduo com deficiência nas atividades sociais. O uso do recurso pode trazer benefícios relacionados a habilidades do cotidiano e até projetos arquitetônicos, recursos tecnológicos, órteses, próteses e adaptações, entre diversos outros. Consideramos tudo isso, é importante, né, que o professor realize diferentes tipos de atividades, explorando os sentidos e a emoção do aluno. Afinal, praticar e manter o estudante sentado o tempo todo em uma sala de aula, realizando atividades repetitivas, né, seja um aluno com ou sem deficiência, independente, né, são todos da mesma, né, condição, realizando as atividades repetitivas no mesmo local, da mesma forma, não traz muitos resultados positivos, né? Porque vai chegar um momento que acaba se tornando uma atividade cansativa, né? E acaba perdendo o interesse, desmotivando a equipe. Ele precisa ser estimulado, né, a trabalhar com os alunos, com ou sem deficiência, né? Considerando a integridade do sujeito, visto que a emoção e o automotor e a inteligência são campos funcionais que se cruzam e ajudam no desenvolvimento.
Nesse aspecto, a tecnologia dentro da sala de aula pode ajudar e muito, viu? Muito nesse setor. Será que a tecnologia está ao alcance de todos? Né? Será que está ao alcance de todos? Estamos vendo na imagem, no slide, né, um formato tradicional associado à tecnologia. A gente não precisa mudar as salas de aula. A gente pode agregar, né, associar a tecnologia dentro da sala de aula, né, para agregar e não no intuito de modificar, de querer mudar. Pegar o que é bom de cada, né, parte, de ambas as partes, e transformar em algo ainda melhor. Mas será que a educação inclusiva podemos manter o mesmo planejamento do ensino dos alunos regulares? Né? Quais são os recursos, né, e as estratégias que são necessárias para ensinar uma escola, né, com tecnologia e tradicionalizada, né, com os costumes tradicionais? Né? Para assegurar, em primeiro lugar, para assegurar uma inclusão escolar, muitos conceitos foram desenvolvidos, né, ao longo do tempo. E a acessibilidade, né, e a tecnologia assistiva, que busca garantir o desenvolvimento e aprendizagem, tendo como foco o aluno e não o sistema de ensino, isto é, busca se adequar e atentar às necessidades de cada estudante. Para isso, recursos e estratégias foram desenvolvidos ao longo do tempo, né? Como o aprimoramento da comunicação alternativa para situações em que o aluno não apresenta oralidade ou possui algum tipo de dificuldade para se comunicar. Recursos como o braille, Reglet, os adaptadores, os acionadores, entre tantos outros, que fazem diferença no processo de aprendizagem, né? E auxilia nessa ideia de uma escola inclusiva, né? A função de qualquer comunicação é transmitir uma mensagem, certo? E para isso se faz uso de uma determinada linguagem, seja ela oral, escrita ou mesmo digital, né? Que hoje é comum. Repassando a um sujeito uma informação que poderá ser transformada pelo mesmo em conhecimento. Na escola isso não é diferente, né? Seja na escola ou em qualquer lugar da sociedade. Comunicação, linguagem, conhecimento e informação complementam à medida que se relaciona e, mesmo possuindo conceitos distintos, acrescentam o nível cultural de cada indivíduo que esteja inserido nesses contextos. Cabe a nós, profissionais da educação, fazer as articulações que acharmos conveniente para utilizá-los em salas de aula. Segundo Marques, 1999, página 153, ele nos diz: cabe-nos, nessa era da informação, indagar sobre quais exigências postas à sala de aula a respeito do uso das linguagens articuladas nos corpos ouvintes e falantes, né? No uso da linguagem articulada pelo, né, locutor ou interlocutor, nos suportes da página escrita e no corpo programado da máquina em articulações distintas, transformando-se uma pelas outras e umas nas outras. Sabemos que existem diferentes formas de comunicação e com diferentes significados, denominações e objetivos. Em especial, a internet e o espaço cibernético, eles constituem e organizam, né,
A internet e o espaço cibernético, eles constituem, organizam e também configuram, né, reconfiguram, na verdade, a sociedade, como se a mesma fosse uma rede onde os sujeitos estão interligados uma na outra, né? O que nos leva a um crescimento cultural mediante novos desafios e a incorporação de novas teorias e definições. Existe, né, uma produção da inteligência coletiva, né, nesse conceito. Nesse limiar, acreditamos não apenas na criatividade do professor de intervir, auxiliando e mediando os alunos, mas também na importância de estender as possibilidades de comunicação em que as trocas mediadas por ela intervêm de forma ampla na estrutura cognitiva, pois assim, como se acredita, este espaço de relações constitui uma forma simbólica à aprendizagem. Em outras palavras, podemos dizer que o espaço cibernético das tecnologias em si, elas podem ser consideradas como hipertextos, né? Porque estão inseridos no mundo da comunicação, né? É uma palavra em que o sujeito não precisa surgir uma linearidade, buscando informações e caminhos que julgar convenientes, né? Desde que se observe o contexto, né, e a intenção comunicativa. Cabe ao professor instigar e auxiliar, refletindo acerca desses recursos e estratégias, para que o intuito comunicativo seja efetivo. Isso permite com que os alunos aprendam e reaprendam a aprender, pois a aprendizagem se dá por meio de experiências que, mediadas pela comunicação, auxiliam a construção dos sentidos. Vamos dar uma pausa e refletir um pouquinho sobre um poema, né, que fala sobre a importância da tecnologia e o desespero de alguém que necessita dela, né, porque ela é essencial, fundamental, mas às vezes há falhas, né, nada é 100%, e às vezes acontece quando ela está ausente para alguns setores em específico, são mais desesperadores, né. Aqui está o relato de um funcionário, né, que relata essa urgência, né, nessa urgência em reativar, em poder executar suas funções, mas precisa dessa tecnologia, né, que, como a gente sabe, volta e meia acontece, ela nos deixa na mão, como vamos assim dizer. O poema foi publicado em 12 de novembro de 2014. Foi publicado em 12 de novembro de 2014 em flagras de atendimentos, né? Histórias reais. Suporte à série. Bom dia, meus amigos. De longe, grito aqui. Quem me dera ser atendido pela equipe do TI. Trabalhando nesta empresa, dificuldades é nosso lema. Quando não consigo um suporte, para um e-mail com problema. Já bradei de todos os lados, em alto e bom som, em busca de um suporte que me traga solução. Meu e-mail tão querido, com mensagens excelentes, não recebe meus clientes sem cópia os remetentes. Digo meu ao receber um e-mail prioritário, não recebo em minha caixa sem cópia o destinatário. Enfim, o meu problema, a fim dos meus suspiros, não envio e nem recebo, ó meu Deus, e-mails tão queridos. Minha gerente já pediu um suporte a meu favor. Vendo meu martírio, indignou-se com minha dor. Encerro meu incidente com toda a força minha. Atende-me suporte em nome da Claudinha.
podemos notar que a tecnologia tem transformado a comunicação em todo o mundo, desde o telefone, os mecanismos de disseminação de informações e de interação entre os indivíduos em diferentes lugares. Eles têm se tornado presentes na vida das pessoas de maneira desenfreada. Apesar de ainda haver, bastante dificuldade de acesso para muitas pessoas, dentre outras invenções tecnológicas, se classificarmos o quadro negro como uma tecnologia, assim como os gravadores de áudio, laboratórios de línguas e vídeo, o desenvolvimento da internet ganha destaque devido à velocidade, à acessibilidade e o conforto oferecidos aos seus usuários. As novas tecnologias estão cada vez mais presentes e mudaram a maneira de pensar da sociedade. Além de terem mudado a forma como lidamos com a informação e com outros povos, as tecnologias asseguram a vida de muitas pessoas no mundo, são parcialmente mudadas por essas influências, porque as diferentes línguas, formas de pensar, estilos de vidas, diferentes comunidades políticas, economias se destacam e influenciam essas pessoas, meio que moldam uma comunidade, uma sociedade como um todo, porque as pessoas tendem a se moldar, a querer imitar, e muitas acabam perdendo a sua essência, ou por diversas situações, muitas vezes a questão de globalizar tudo, o que é individual e o social. Parece que tudo se tornou uma coisa só. Essa constatação de provocação de mudanças, ela também interferiu no ensino de uma maneira geral, em especial no ensino das línguas, pois a tecnologia é tida como uma ferramenta de várias possibilidades. E no que diz respeito à utilização de materiais autênticos, oportunidades de comunicação como aprendizes de outras partes do mundo, mobilidade de utilização, seja em escolas, cybercafés, casa, escritório, práticas de habilidades de leitura, escrita, fala e compreensão auditiva, além de proporcionar informações atualizadas a todo momento. Ela acabou mudando também o conceito de trabalho, porque a possibilidade de trabalhar em casa, de escritório e ter acesso a tudo e a toda a empresa também proporcionou bastante comodidade. Apesar de todas essas oportunidades, a utilização de recursos tecnológicos pode sofrer uma rejeição inicial por parte de professores e de outros agentes envolvidos neste processo educacional. Os professores utilizam a tecnologia, ao utilizarem a tecnologia, podem variar amplamente, como acesso a computadores, o medo de novas tecnologias e a falta de conhecimento, de preparação, a falta de confiança sobre o uso desses recursos tecnológicos afetam a implementação dessa tecnologia em sala de aulas, onde muitos optam por não utilizar. Tem salas de aula, tem escolas que estão, possuem os equipamentos, porém praticamente não são utilizados, não são inseridos na metodologia da escola, talvez por falta de preparação desses docentes, Então eu acho que cabe
cabe verificar, né, essas possibilidades de vamos inserir em sala de aula, vamos utilizar desse recurso como meio de proporcionar um ensino de qualidade, um ensino mais abrangente, mais inclusivo, né? Porém, antes de tudo isso, vamos preparar os nossos professores, né? Para que eles estejam confiantes para inserir o uso dessas tecnologias na sala de aula, porque a partir daí, quando ele estiver seguro, com confiança, ele vai estar na mão um recurso com alto poder de automação, né? Tecnologia da informação. O mundo conectado, ao mesmo tempo veloz, todas as vidas agitadas, no mundo onde não tem nós. Cada um se individualizou no mundo virtual. Hoje, até com o próximo, a conversa é via rede social. A cada dia avançamos para um rumo sem direção, sem saber onde vamos chegar, só sabemos da progressão. Vivemos no mundo conectado e isso não vai mudar. Mas será que a tecnologia um dia vai nos escravizar? Samuel Tom, Fragmentos. E aí? Vivemos no mundo conectado e isso não vai mudar, né? Pelo contrário, isso só vai se transformar, crescer e se ampliar. A pergunta é: vamos saber utilizá-la com sabedoria ou vamos nos tornar escravos da tecnologia? Aí é uma questão de reflexão, esses recursos tecnológicos, né, além de influenciar na forma de comunicar, nossa forma de comunicação, né, onde que a língua norma padrão aparentemente parece que está ignorada, parece desvalorizada, né, mas sabemos que isso não é real, porque ela é essencial, ela é necessária, né? É claro que a depender do recurso e do intuito que esteja sendo utilizado, né? Se for uma linguagem mais informal, seja para um grupo, uma pessoa ou grupo, né? Uma situação mais informal, eu acho que nada interfere utilizar essa linguagem mais, né, essa linguagem mais popular, né, que se popularizou, emojis, né, às vezes não se usa nem as palavras, a questão de posicionar esses emojis para passar, né, imagem de feliz, ele tá feliz, coloca lá a carinha de sorrindo, né, ou simplesmente um kkkk, algo assim. Porém, a segurança e saber utilizar a língua padrão, isso vai ser necessário em todos os ambientes, em todas as situações da vida. Então, o principal é saber adequar a situação comunicativa, né? Se o uso daquela linguagem está adequada ao seu intuito comunicativo, não tem problema algum, né? O principal é saber diferenciar, né? Cada momento, cada função dessa linguagem. Para quem, onde e quando eu vou utilizar, né? Quem, onde e quando. E de que forma, né?
Por exemplo, um e-mail eu já não aconselharia você escrever de qualquer forma, de uma forma informal. Um e-mail é algo que pede uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem mais rebuscada. Já se for uma conversa do WhatsApp, desde que não seja referente a uma empresa, que também eu acho que mesmo se for quando se trata de mensagens para empresa, eu aconselho evitar um pouco dos kkk, do VC, do pra você, viu? Falar, né? Não custa nada, né, gente, digitar. Temos o recurso do áudio, que às vezes você fala, mas aí também temos que se atentar à forma de falar, né? Utilizar uma linguagem mais clara, objetiva e respeitando a nossa língua padrão. Esses recursos, ele vem conquistando, né, a muitas pessoas, né, principalmente as que buscam a renovação de seus processos de ensino-aprendizagem. A utilização de materiais autênticos e atualizados, né, e essa facilidade de ter acesso a diferentes pontos de vista, por exemplo, você entra aí num computador, com o computador você tem acesso a diferentes pontos de vista no que se refere ao mesmo conteúdo, né? É o que a gente fala, acaba que se torna uma escola inclusiva, por quê? Porque todos os alunos, aqueles que têm a possibilidade, é claro que a tecnologia não está aí, infelizmente, para todos, mas todos aqueles que conseguem ter acesso a algumas tecnologias como um computador, uma internet, eles conseguem ter acesso ao mesmo conteúdo que diversas pessoas do mundo inteiro. Então, e ali você não tem, você num livro, antes quando era só um livro, você tinha aquela informação naquele livro específico. Hoje não, você tem um assunto e você tem um mundo de possibilidades, né? Então, o acesso a diferentes pontos de vista nesse desenvolvimento acaba que por proporcionar uma reflexão mais crítica, né? Mais conectada com tudo que está acontecendo, com a sociedade atual e, né, nessa sociedade digitalizada, as narrativas pessoais e seus conceitos de felicidade são construídos de formas múltiplas, devido diversas alternativas, né, como a que eu citei, dessa possibilidade de ter acesso à opinião. Essa sociedade, digamos, tecnologizada, ela proporciona uma perspectiva crítica, né? Um acesso a um objeto tecnológico que nos faz sentir incluídos na sociedade, né? Quanto nas possibilidades de reconstruir conhecimentos, desenvolver, né? Um senso crítico no ato, assim quando você navega, tem acesso a diferentes conteúdos, posições, se nota a importância que a tecnologia tem para o ensino, não só na sala de aula, mas para o mundo, porque esta complementa as diversas propostas de ensino já existentes. Vamos para mais um poema, né? Essa não está aqui no slide, mas é um pensador, né? Fran Araújo, que diz: Poema da tecnologia. Com todas essas inovações, computador, tablet e celular, os amigos não têm tempo nem para se olhar. Conversar cara a cara, dar boas risadas sem escrever somente kkk. O melhor de estar perto é poder sentir um ao outro, tocar em suas mãos, saber se está feliz ou nervoso.
Antes da tecnologia, os amigos se abraçavam, diziam palavras de carinho e até perdiam a graça. Sem Bluetooth, Wi-Fi, Facebook ou Instagram, os amigos se entrosavam e falavam de amor. Amores antigos, amores recentes, amores vividos e até esquecidos. Não tinha Note, muito menos iPhone, mas eram muito gratos por terem sorte. Sorte de ter amigos bem mais presentes, corpo a corpo, unidos, sem a tal da internet. Que bom seria se não precisássemos, né? Assim o tempo depressa não passaria, então nossa antiga amizade não mudaria. Se nosso jeito de curtir voltasse a ser como antes, ao invés de um clique, bons abraços ofegantes. Fran Araújo. É, é visível, né? É visível, é notável que o avanço tecnológico provocou alterações nos meios de comunicação e também na linguagem, o que deu origem aos gêneros digitais. O avanço tecnológico traz diversas novidades, não apenas para o meio de comunicação, mas também para a nossa linguagem, né? Como nós já falamos, quanto a comunicação passou por diversas transformações, né? Sabemos que os gêneros textuais, eles são incontáveis, né? Eles se adaptam a diversas realidades e situações comunicacionais. Assim também, eles podem ser definidos graças a um conjunto de elementos fixos, né? Embora sejam flexíveis, né? Por isso que tem essas alterações, a comunicação na internet acabou criando um novo gênero, né? E alterando outros, comprovando que eles estão a serviço dos falantes, né? E as necessidades de seu povo e de seu tempo. Se antes enviávamos cartas, hoje enviamos e-mail, é mais rápido, fácil, né? E simples, está à mão. Que nada mais é do que uma adaptação virtual que dispensa o papel, a caneta e o tempo, né? Se em um passado não muito distante enviávamos mensagens de celular, hoje utilizamos as redes sociais para deixar um recado para nossos amigos, né? Contudo, é importante observar que, embora os meios tenham sido modernizados, a estrutura da comunicação e a forma com a qual nos expressamos continua seguindo os parâmetros que estabelecem uma relação, né, dialógica com formas textuais preexistentes, né, como eu falei. Apesar de ter, né, acontecido essas modificações e vai continuar acontecendo porque a língua, né, ela não é fixa, né, estável, né? Ela se modifica de acordo com a necessidade do tempo e povo, né? E por mais que os novos gêneros textuais estejam surgindo, né, como estamos falando aqui, gêneros digitais, considerados gêneros digitais, porque, né, o gênero que foi alterado e utilizado basicamente no sentido de tecnologia, os gêneros digitais é interessante notar que eles podem ser definidos porque apresentam elementos que possibilitam isso, além de preservar características de gêneros já consagrados, né? Que tem alguns gêneros que já são citados, né? Já estão aí. Eles, por exemplo, ao escrever o e-mail, né? Ainda que inconscientemente, a estrutura textual de uma carta é mentalmente preconcebida. Ou seja, é quando a gente associa um texto já pré-existente, né? A forma do e-mail lembra, né? A forma que escrevíamos uma carta antigamente. Só que ele se adaptou, né? Podendo conter algumas alterações, né?
É normal que iniciemos nosso texto utilizando elementos de uma carta tradicional, como a identificação do remetente, a despedida, né? Por isso, a gente não pode pensar que a comunicação virtual é uma verdadeira bagunça, porque existe um controle, existem regras, né, e conceitos que precisam ser seguidos, né? Sempre vai ter diversas tipologias, né, os gêneros textuais envolvidos dentro dessa linguagem, seja ela oral ou escrita. Muitas pessoas relatam uma certa resistência à comunicação virtual, como se isso fosse um espaço desprovido de regras, sobretudo no que diz respeito à linguagem. Mas isso não é verdade, somos falantes habilidosos, sabemos quando e como utilizar os diferentes níveis de fala. Aí é que está o segredo, é saber quando e como utilizar. Você pode utilizar a linguagem que você quiser em determinado contexto e situação, desde que saiba diferenciá-la, essas funções comunicativas da língua, né? Verificando, observando o nível de formalidade que é determinada, que é necessária. É importante observar também que, assim como existe a intergenericidade, né, que essa a intergeneracidade, que é, né, pode ser considerada também a intertextualidades, né, de intergênero, essa composição de gêneros através de outros, né, para cumprir um determinado propósito comunicativo. Eles são, por quê? Porque os gêneros textuais, eles são estáveis, são estruturas que podem ser modificadas, apesar de ter que permanecer ali um conceito, ele facilita uma definição de acordo com o intuito comunicativo. Eles são, assim como a linguagem, os gêneros também são dinâmicos, né? Eles podem sofrer algumas alterações, né? Desde que, mas nunca vai perder a sua essência. No meio virtual, sobretudo, esse nível de informalidade da fala, né, também ocorre fora dele, né, não é só no mundo virtual. Fora do mundo virtual também a gente ocorre essa linguagem informal, pois é manifestado na linguagem oral, né, o hibridismo, né, que a gente conhece, a gente fala com os amigos, em casa com a família e tal, né, em um ambiente mais descontraído, né. E a comunicação está intrinsecamente relacionada a certos antigos gêneros, por isso eles são adaptados a outros novos que poderão surgir, e o que nos proporcionar novas e ricas descobertas sobre o campo da linguagem, né? Só tem a agregar e não o contrário, certo? Vamos para mais um poema para a gente refletir sobre, né, esse mundo virtual, a internet, né? Esse aqui a gente vai falar sobre internet, nosso maravilhoso mundo, né, novo digital. Internet, nosso maravilhoso mundo novo digital. A internet é o tão falado maravilhoso mundo novo, um dia explícito pela ficção científica, e por isso em seus maravilhosos mares mágicos aonde vamos navegar. Devemos sempre estar atento, não confiando cegamente em nossas emoções e, acima de tudo, em nossa mais doce e puras ilusões. Maravilhosa internet da minha vida, que aproxima o planeta todo de mim, fazendo-me viver constantemente no teu mundo virtual, aonde posso, inclusive, tecer com tanta gente especial, quer seja anônima ou celebridade na tela da minha TV refletida, com quem tenho oportunidade de por e-mails mais me aproximar, tornando-nos depois super amigos e carinhos de irmãos por fim.
Adoro meu mundo virtual, que é tão legal, de modo que toda a sabedoria humana está também diante de mim, aonde posso tudo ver resumindo desde o seu começo, meio e fim. Posso dizer o que penso, pois sei que mesmo em silêncio me escutarão, pois a internet é mais que um país virtual, porém, verdadeiramente e acima de tudo, uma imensa aldeia global, aonde cada um pode se tornar mais que um grande amigo, irmão, expressando e compartilhando tudo o que se passa em nosso coração. Neste mundo maravilhoso, tão belo, mágico, grandioso e prodigioso, assim como em todo e qualquer lugar do planeta, ninguém está livre de algum ato torpe que alguém cometa. Pois se a boca fala do que está cheio os nossos corações, ninguém também se livra de pessoas cheias de má intenções. Devemos, portanto, navegar com sabedoria pelos mares do mundo virtual, sabendo com cuidado aonde vamos e devemos aportar, o que queremos ver e, acima de mais nada, com quem vamos teclar, buscando sempre as coisas boas, nobres e que nos eleve e fugir do mal. E, acima de tudo, com quem estamos nos encontrando ou vamos nos encontrar, para que depois não venhamos a nos arrepender amargamente por onde andou. E pior ainda, com quem, portanto, a gente cegamente confiar. De modo que tantas vezes com ela por confiança e ingenuidade teclou e depois nos traiu e por isso mesmo nos decepcionou, profundamente nos magoou. Trilha sonora do poema Vangelis, Patrício Franco, 17 de junho de 2014, Fortaleza, Ceará. Gostaram? Pessoal, esse texto reflete exatamente tudo aquilo que a gente tem que se atentar ao utilizar, ao colocar a tecnologia dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, né? É isso aí. É prestar atenção, é saber diferenciar, ponderar, né? É analisar, ter uma informação, verificar, procurar saber se aquela da fonte, se é uma fonte segura, se é só um boatos, né? Tanto hoje virou rotina essa questão das, né, informações inverídicas, né? E só temos tendo essa visão, né, essa sabedoria, esse ponderamento, a gente só tem a ganhar, né? E é muito importante que, né, é evidente que o professor também necessita se tornar um setor tecnológico, por mais que ele não goste, por mais que não esteja preparado, mas é primordial um profissional que ele busque, né, se conectar e interessar por esse meio que vai proporcionar tanto, vai agregar tanto para conhecimento a ele, como vai possibilitá-lo a dar mais possibilidades nas suas aulas, né? Um profissional mais consciente e mais preparado para as transformações sociais. A sociedade está em transformação, então as relações de trabalho mudam, né, também. E demandam dos profissionais que precisam decidir, ter iniciativa, pensar criticamente nas funções que lhes são atribuídas em um ambiente hierarquicamente mais horizontal, mais complexo, né? Dessa forma, estar preparado para acompanhar essas inovações tecnológicas e suas consequências pedagógicas constitui uma importante característica na atuação do professor nos dias de hoje. A internet tem alcançado um número cada vez maior de usuários
e a rapidez do seu desenvolvimento chega a impressionar, né? E por isso que às vezes é difícil acompanhar, é difícil para os educadores acompanhar isso, né? Mas o que não se pode é cruzar os braços, né? É buscar, né? Por exemplo, né? Um ambiente pedagógico conceituado com o intuito de consolidar a rapidez com que as tecnologias se instalam, faz com que a vida profissional, né? A escola em si, né? Se tem que se preocupar, né? Também em se atualizar. A gente fala professor, mas é a escola como um todo. Essa crescente utilização da internet está levando, né, uma chamada, como o pessoal está dizendo, multiletramento, né, porque é um novo conceito, né, ou os letramentos digitais, para que os professores se ajustem às modificações que se fazem presentes, dedicar, investir em uma formação continuada, abarque, né, que abarque essas mudanças, né, é um passo importante para iniciar um trabalho mais conectado com todas as inovações que se apresentam. Há ainda muito a ser feito para o nosso professor, né, para nós professores, né, para que desenvolvemos maiores habilidades no que possa nos ajudar a tornar a tecnologia uma aliada, né, na nossa prática docente, como, por exemplo, levantar reflexões a respeito de sua utilização, para que seja, né, não seja apenas uma mecânica, um modismo, um recurso ali solto, mas que o professor possa fazer uso disso, né, atrelar aos ensinos, preparando-se para fazer ótimas escolhas fundamentadas e tornar isso como um agente muito importante para a utilização de recursos tecnológicos disponíveis dentro das práticas pedagógicas. O professor, ele precisa abordar, né, que a internet como uma experiência de aprendizado, tanto para ele mesmo quanto para os alunos. Sendo assim, um dos objetivos da formação docente, desse letramento digital que tem dito muito por aí, é o de fazer com que os recursos oferecidos pelas tecnologias contribuam para a reflexão e o desenvolvimento do espírito crítico do professor, quebrando paradigmas, barreiras entre o espaço da escola e o mundo exterior, né? Interligando-os, né, de forma consciente e enriquecedora. E apesar de muitas escolas e professores utilizarem recursos tecnológicos no ensino de línguas no Brasil, a trajetória, né, do uso da tecnologia nessa área não tem sido linear, né? E mesmo nos dias de hoje, o acesso a esses recursos, infelizmente, não é do alcance de todos. Isso é verídico, né? Dessa forma, seria necessário perceber que as implicações sociais e técnicas da chegada dessa nova tecnologia na área de ensino é importante utilizar desses recursos para desenvolvimento da metodologia em sala de aula, proporcionando ferramentas que, se forem bem utilizadas, tornarão as aulas mais dinâmicas e interessantes, né? O professor precisa estar atento para acompanhar essa evolução desses recursos, mantendo um constante aprimoramento, né? Atribuindo seu conhecimento já existente, né, a esse conceito, né, de inovação, de agregar, né? Para isso ele precisa se sentir confortável, né, estabelecendo objetivos claros e específicos ao utilizar esses recursos tecnológicos em suas aulas. Utilizar essa tecnologia como uma ferramenta útil e significativa que agregue as suas aulas, né, podendo se utilizar de pesquisas, discussões, esclarecimento. Tem uma dúvida, vai ali, pesquisa, né, em diversas fontes e depois fazer uma discussão
Isso agrega e desenvolve, possibilita desenvolver dentro do senso crítico de tanto de professores e alunos, porque cada um tem um ponto de vista diferentes, né? Então é isso, a tecnologia está aí para nos auxiliar, para nos proporcionar, para nos agregar mais conhecimentos. Vamos finalizar, né, com mais uma poesia aqui só para fechar. Espero que cada um reflita sobre o assunto né, com uma visão própria, né, olhe para dentro de si mesmo, até porque cada um utiliza tanto da linguagem quanto da tecnologia de uma forma própria, né, e individual. Esse poema o tema também dele é tecnologia e é do Luan Modergani Pupo, né? Foi publicado no dia 2 de janeiro de 2009. Tecnologia. Pipas não mais são alçadas, inexistem crianças nas calçadas. Não vejo pernas raladas, apenas ponta de dedos calejadas. Uma juventude robotizada, gigabytes de memória aguçada. Praticamente não esquecem nada. Quando esquecem, no computador dão uma olhada. Adolescentes em busca de namoradas, salas de bate-papos online lotadas. E a nossa criatividade, sempre apontada pela tecnologia, é totalmente ofuscada. E com isso, a imaginação é congelada, parada, obstruída, assassinada. Para a diversão, basta uma busca caprichada. Na internet, a qualquer clique, damos uma gargalhada. Poesias no computador são digitadas, não existem mais rascunhos com palavras riscadas. Não acredito. Vendi minha tecnologia apresentada. Acho que a simplicidade de cadernos e a poesia foi trocada. Algo que estou vivenciando no momento, mas é muito estranho. Em casa, na presença de minha mãe e um amigo. Luan Modergani Pupo. Voltaremos em breve com muito mais conteúdos. Boa reflexão, bons estudos. Fique com Deus.